No vídeo de hoje nós vamos fugir para Cunha, no interior de São Paulo. Uma cidade no meio da Serra do Mar que tem paisagens maravilhosas e estrutura muito boa, mas ainda não é super explorada pelos turistas como as vizinhas Paraty, Aparecida ou mesmo Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal, apesar de ser tão linda quanto. A cidade fica só a 40 minutos de Paraty e por isso é uma parada estratégica para quem está descendo a serra. Mas posso te falar? Cunha é muito mais do que só uma parada rápida para o almoço ou um café num lugar bonito. Por lá tem atrações que agradam desde quem procura tranquilidade, conforto, cultura e experiências gastronômicas, até aqueles que viajam em busca de conexão com a natureza, aventura e belas paisagens. Esse vídeo faz parte da série Vamos Fugir pro Vale, onde a gente mostra belezas da nossa região, o Vale do Paraíba, Serra do Mar e Serra da Mantiqueira. No episódio de hoje, a gente vai te mostrar o que tem para fazer em Cunha, além das atrações já mais conhecidas, e te passar um roteiro para curtir a cidade em 2 ou 3 dias de viagem. Vamos te dar dicas dos melhores lugares para curtir a natureza, trilhas com mirantes absurdamente bonitos, melhores restaurantes para comer por lá, cafés super charmosos, galerias de arte, vamos nos famosos ateliês de cerâmica que são super tradicionais na cidade, além de te passar uma dica de hospedagem muito gostosa para quem quer descansar. Tudo isso com preços detalhados, assim você não tem surpresas. E aí, vamos fugir para Cunha? A gente veio para Cunha a convite do Chalés Vinhas da Harmonia, que fica numa área verde muito gostosa, é uma área de proteção ambiental, então tem muita natureza mesmo. Tem cavalo, galinha, pato, tem lago, piscina, tem até nascente de água. Uma área muito gostosa, o chalé é muito gostoso, a gente já vai mostrar por dentro também, fazer um tour para vocês verem. Mas antes acho importante passar um pouquinho do contexto de Cunha para vocês. Cunha é uma cidade pequena em número de habitantes, mas gigante em território. Ela tem mais ou menos o mesmo tamanho que a cidade de São Paulo, mas ao invés de 11 milhões de pessoas, aqui tem só 22 mil. Então já dá para entender qual que é a vibe da cidade, né? É um lugar realmente gostoso para quem quer pegar uns dias para recarregar a bateria e descansar de verdade. A cidade está a 230 km de São Paulo, entre a Serra da Bocaina e a Serra do Mar, a apenas 54 km de Aparecida do Norte e 46 km de Paraty, que já é no estado do Rio de Janeiro. Até dá para chegar lá de ônibus, mas a gente recomenda muito você ir de carro, porque as distâncias entre as atrações são longas e para fazer os passeios você vai precisar dele. Um rolê imperdível aqui em Cunha é esse lugar que a gente está hoje, que é o Canto das Cachoeiras. A gente não conhecia, a primeira vez que a gente vem, e cara, é um lugar muito gostoso. Tem esse nome, obviamente, porque são algumas cachoeiras, tem 4 quedas, se eu não me engano, e são trilhas bem fáceis de fazer. A maior delas fala que é 15 minutos, mas não demorou nem 10, a gente fazendo com a Isabela no Canguru. Tava um pouquinho escorregadio porque choveu, mas tem corrimão de madeira, então deu pra fazer tranquilo. Mas se não tiver um preparo físico, não tiver acostumado, pode ser perigoso com criança. Tem um trecho que é uma subidinha. A gente tá acostumado, foi tranquilo de fazer. Mas é um lugar muito bonito, muito gostoso, vale a pena vir passar o dia aqui. E eles têm um restaurante também que serve alguns lanches, umas entradas bem gostosas, que vale super a pena. A gente comeu um sanduíche de linguiça artesanal aqui, um sanduíche de picanha defumada, que estavam muito bons, uma entrada de burrata muito bom também. A Isabelinha não comeu, pelo jeito ela tá com fome. Mas brincadeiras à parte, a comida é realmente muito boa e os preços são acessíveis também. A gente vai deixar o cardápio na tela para vocês terem noção do valor de cada item. A entrada no Canto das Cachoeiras custa R$20 inteira, mas moradores do Vale do Paraíba e cidades da região pagam meia. A gente achou isso muito legal. Vale a pena ir de manhã para aproveitar as cachoeiras, fazer as trilhas e curtir a natureza e já aproveitar para comer por lá também. Se você gosta de cachoeiras, em Cunha tem várias. O Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleo Cunha, é um passeio imperdível para quem está em busca delas.
São mais de 13 mil hectares com várias opções de caminhadas. Tem trilhas bem curtinhas e fáceis, como a que leva até a cachoeira bem em frente à sede do parque, e também outras mais longas e difíceis. Algumas delas são autoguiadas, como por exemplo a Trilha das Cachoeiras, que tem 14 quilômetros no total e é linda. A gente já fez e recomenda bastante. Apesar de longa, ela é fácil e as cachoeiras são bem gostosas para banho. Aê! Além das trilhas, o parque também tem várias mesinhas e espaços para piquenique. Então é um lugar muito gostoso para passar o dia com crianças. Só é importante levar comida e bebida, porque lá não tem nada para comprar. A entrada custa R$ 19,00 por pessoa e é paga direto lá na entrada do parque. O acesso até lá é fácil, mas tem um trajeto bem longo de terra, então se tiver chovido, tem que tomar cuidado para não atolar. Tem também a Cachoeira do Pimenta. O acesso até lá já é mais tranquilo. Fica a 12 km do centro e dá para chegar de carro numa boa. Só procurar Cachoeira do Pimenta no Google Maps que você vai encontrar. Ela é bem grande e tem várias quedas d'água muito bonitas. Por lá é permitido nadar, fazer piquenique e curtir o dia. Tudo de graça. Mais uma atração interessante e bem diferente é conhecer uma produção de azeite. Nós fomos no Sempre Olivas e gostamos bastante da visita. Eles explicam um pouco sobre o processo de produção do azeite, a variação do tipo de azeitonas e como isso impacta no sabor final. E a gente conseguiu até experimentar um pouquinho que tinha acabado de ser preparado. Ele está não filtrado. Nossa, que delícia! Ele vai pegar um pouquinho uma picância na garganta. Aqui pega. Nossa, é bem muito poderoso. bom. Para quem quiser, eles também têm um restaurante que oferece pratos harmonizados com os azeites produzidos lá, além de uma loja com produtos da região. A entrada no Sempre Olivas é gratuita e a gente pode caminhar pelas oliveiras para ver as azeitonas mais de perto. A gente desceu para caminhar aqui perto das oliveiras e ver se tinha azeitona. A gente deu sorte de chegar numa época que tem azeitona no pé. E olha aqui, a gente encontrou aqui umas pequenininhas ali, ó. Vou até tentar pegar uma. Olha para vocês verem, eu não sei se vocês já viram azeitona no pé assim de pertinho. Olha como ela é. Ela é bem diferente da azeitona que a gente está acostumado. E o gosto, gente, a gente já experimentou uma vez. Eu vou fazer isso por vocês, eu vou experimentar de novo. Vocês vão entender. Cara, é muito ruim. Ainda, né? Olha como ela é. É muito, mas muito ruim. Não entender. Por quê? Porque o que dá o gosto bom nela é a conserva. Assim, ela é bem amarga. Mas é legal, se você vier aqui e quiser experimentar, eles até incentivam, falam para experimentar, porque é uma experiência diferente, assim. E é muito, eu não fazia ideia até experimentar, não foi a primeira vez agora, mas é amargona, assim. Mas é interessante, vir aqui, você pode passear aqui pela parte da plantação. Eles falaram que a parte da colheita, as árvores que eles escolhem é lá mais para cima, aqui é mais pra gente conhecer. E o espaço todo é muito gostoso, tem uma vista linda daqui. É um passeio bem legal mesmo e a visitação é gratuita. Então super recomendo que vocês coloquem no roteiro de vocês aí. Cunha também é muito famoso pelos cafés que tem aqui, tem muito cafezinho legal para visitar. E esse daqui que a gente tá, que é o Café Moara, é um dos mais legais na nossa opinião. Até a Isabela tá curtindo, vocês estão ouvindo a voz dela aí por trás. Porque ele é praticamente um museu a céu aberto e a céu fechado, entre aspas, porque tanto dentro da loja quanto fora tem muita coisa legal para ver. Tem umas peças antigas, tem turbina de avião, tem hélice, orelhão. Para quem não da nova geração ainda deve nem nunca ter visto um orelhão. Tem celular antigo, aqueles tijolão assim que a gente chamava, tem vitrola, enfim, cara, tem muita coisa, a gente fica até meio perdido de tanta coisa assim, mas fica um ambiente legal no meio do jardim, fica super bonito. E de quebra tem muita coisa boa para comer também. A gente pediu aqui um brownie que tá bonitão, eu não comi ainda, um café coado. Ali pediu um chai latte, né, é isso? E uma torta de frango. Eu tô salivando enquanto eu tô falando aqui, então já vou experimentar o brownie aqui, ó. Recheio de leite condensado, um creminho de leite condensado bem bom.
Ali também fica a loja Sisal, que vende acessórios e roupas bem bonitas, além de sorvete. A gente ficou devendo fazer o tour do chalé para mostrar por dentro para vocês, então vamos lá para vocês conhecerem. Aqui fora tem essa churrasqueira, eles já deixam com carvão ali para a gente usar. Pode fazer churrasco à vontade, tudo preparadinho, tem pia, tudo. E aí aqui do lado é onde está o chalé mesmo, que aqui tem esse deck, que é uma delícia, com vista para o lago, olha aqui que bonito. Vista para o lago. Ali embaixo, super arborizado, olha pra cá, um espação verde. Aqui embaixo tem uma fogueira que a gente vai tentar acender mais tarde. Ali tem uma outra grandona, que eles falaram pra gente que quando tá mais cheio eles fazem eventos, quando tem grupos também eles fazem a fogueira grandona lá. E aí aqui é a parte interna do chalé. Tem essa sala, esse é um sofá-cama, então comporta 2 pessoas, além da cama do quarto, que eu já vou mostrar pra vocês. Tem TV Smart, eles já deixam até caixinha de som, uma lamparinazinha para sair à noite. Tem internet, né? Vocês estão vendo o Wi-Fi ali. Ventilador de teto, porque aqui é fresquinho, nem precisa de ar-condicionado, que à noite costuma ser geladinho. A cozinha, tem uma cozinha completinha. Aí aqui eles deixam micro-ondas, tem taça, tem máquina de café, sempre deixam uma cápsulazinha para os hóspedes. E aqui embaixo, que eu acho que a gente valoriza muito isso, porque às vezes a gente viaja e os lugares não tem nada. Aqui tem vários utensílios, ó, pra gente usar. Tem até panela de fundir, tem coqueteleira, pra quem quiser fazer uma caipirinha junto com o churrasco, ó. Aí aqui eles deixam já sal, café, azeite, tudo isso. E tem café da manhã também, então eles deixam sempre um kit. Aqui, ó, um pãozinho. Esse kit é para os 2 dias que a gente vai ficar 2 diárias, né? Um pão de forma, um outro pão integral, marshmallow pra gente usar na fogueira, biscoitinhos, tem mel, que a Cris falou que eles produzem aqui mesmo. Aí na geladeira eles deixam também frutas, tudo pra gente comer no café da manhã. Manteiga, geleia, acho que isso aqui é requeijão, ovo daqui, ovo caipira das galinhas daqui, iogurte, frios, leite, suco, a garrafa com água e um espumante de boas-vindas pra gente. Tamo bem, gente, tamo bem. Aí, ó, vamos mostrar aqui o quarto. Aqui, um quarto de casal. E eles deixaram, aqui ó, como é o quarto. E eles deixaram um bercinho pra Isabela. Ai, que belezinha, é só pedir que eles incluem o bercinho. Aqui fora também, ó, a vista toda da natureza. Um lugar bem tranquilinho, assim, bem gostoso. Aqui tem cobertas a mais, né, se quiser, edredom, toalhas para usar na piscina, que tem piscina lá fora, guarda-chuva e o banheiro, box, completinho, pra cá, com amenities. Cara, eu preciso destacar isso, eu nunca vi um lugar que deixa linha, olha isso, tem até botão, linha, agulha e botão para você usar se precisar. Toquinha de banho, olha que completo, tem até lixa de unha, escovinha de dente, shampoo, condicionador, tudo. Gente, olha a sinfonia que fica isso aqui à noite. Não sei se vai dar pra vocês ouvirem, mas tem muito barulho de bichinho. Dá pra ouvir? Acho que é sapo, grilo, insetinho.
E muita natureza em volta, né? É um silêncio, só se escuta os bichinhos. Eu mostrei no tour para vocês que o café da manhã aqui, eles deixam todos as comidas, as coisas pra gente preparar, né, no dia seguinte. Opa, peraí, Isa, ó, brinca com a sua garrafinha. E aí eles disponibilizam também um kit de piquenique para quem quiser. Vem a toalha, vem essa cestinha aqui, que a gente já vem dentro com esses pratinhos de metal. Opa, caiu o garfo. Pratinho de metal. Aqui tem um kitzinho de talheres, ó, igual de camping mesmo. E aí uma garrafinha térmica de café. Onde está a nossa garrafinha? Aqui atrás. Ah, tá ali atrás, ó. Que tem, isso aqui em cima é uma xícara. E aí a gente pode comer aqui, onde a gente está sentado, é na frente do nosso chalé e que fica de frente pro rio, super bonito. Agora a gente montou tudo, eu só não sei se com a Isabela a gente vai conseguir comer de verdade, porque a vida real com o bebê é um pouco mais trabalhosa. Criança um pouquinho maior, acho que é mais tranquilo. Com uma criança maior é muito legal, mas com o bebê é um pouquinho puxado. Mas vamos tentar, né? O chalé fica numa área de proteção ambiental, ou seja, tem muita natureza ao redor. Por lá tem galinha, patinhos, cavalos, lagos e até uma nascente de água, que aliás é uma das nascentes do Rio Paraibuna. Por lá também tem parquinho, casinha de boneca, piscina, sauna e até uma sala multiuso. Tem livros e DVDs para as crianças ou para os adultos, se faltar internet. Deixou aqui uma área para as crianças menores, dá para fazer uma ginástica, um alongamento, tem alguns equipamentos que a gente empresta, vários DVDs, né, old school total, jogos, enfim. No total, são 4 chalés de diferentes tamanhos e os pacotes de final de semana, de sexta a domingo, custam a partir de R$ 1.300 para o casal. Para reservar, é só entrar em contato com eles pelo link que está na descrição do vídeo ou pelo QR Code que está aqui na tela e falar que veio pelo Vamos Fugir, que aí tem condições especiais. E se você tem um perfil um pouquinho mais aventureiro e gosta de trilha, não deixe de visitar a Pedra da Macela. Bem na divisa com a cidade de Paraty, ela é o cartão postal de Cunha e sem dúvida tem a vista mais linda da região. São 4 km de pura subida e eu não vou mentir pra você, é puxado mesmo. Não tem como chegar lá em cima de carro, só a pé, mas apesar de muito íngreme, o caminho é tranquilo. Ele é todo calçado, então não chega a ser uma trilha de verdade, mas sim uma estrada. Lá no topo são 1.840 metros de altitude e você tem essa vista surreal das montanhas da Serra do Mar, de Paraty, Angra dos Reis e em dias claros dá pra ver até Ilha Grande. A vista é maravilhosa e faz valer cada gota de suor derramada naquela subida. E algumas dicas: só vá se o céu estiver bem limpinho e sem nuvens. Caso contrário, não dá pra ver nada lá de cima. Lá no topo faz frio, principalmente se você for bem cedinho pra ver o sol nascer. Tem gente que até acampa lá. Então não esqueça de levar agasalho. Se quiser saber mais sobre como é essa subida até a Pedra da Macela, tem outro vídeo aqui no canal mostrando todos os detalhes. Quando bater aquela fome, vale a pena fazer uma parada para o almoço na cervejaria Caminho do Ouro. Eles servem pratos deliciosos, muitos com ingredientes regionais e de fabricação artesanal, além de diversos tipos de chopp produzidos lá mesmo. Já chegou a nossa comida, mas eu quero mostrar antes o drink que eu pedi. Olha que belezinha! Chama Fuscunha. Vem dentro desses fuscos aqui, é tipo um baleirinho, sabe? Por quê? Primeiro, deixa eu explicar. Esse drink ele é de limão com framboesa e espuma cítrica. Pode ser com gin ou pode ser sem álcool. Eu pedi sem álcool. E por quê? Porque Cunha é conhecido como a capital do Fusca. É a cidade que tem o maior número de Fuscas no Brasil. Então eles tiveram essa ideia de fazer o drink. Eu achei muito massa. Não tomei ainda. Vamos ver. Nossa, muito bom.
Essa espuminha cítrica. Nossa, amei. Muito gostoso mesmo. Deve ser melhor ainda. Com álcool deve ser melhor, mas como eu não posso, tá valendo como suco também. Mas voltando ao restaurante, nós pedimos uma costela desossada com queijo e uma truta grelhada com molho de shiitake. De sobremesa, essa taça de brigadeiro artesanal com maracujá. Tudo tava uma delícia. A cervejaria tem esse nome, Caminho do Ouro, porque ela fica localizada na Estrada Cunha-Paraty, que também faz parte da famosa Estrada Real, usada antigamente para escoar o ouro e as pedras preciosas retiradas de Minas Gerais até o porto de Paraty, de onde eram levadas de navio para Portugal. Como a gente disse antes, a cerveja que eles servem é feita lá mesmo e você pode fazer um tour guiado para conhecer a fábrica e conhecer mais o processo de produção. Só precisa fazer o agendamento antes pelo WhatsApp que está no Instagram deles. O valor é R$30 por pessoa. Em cima do restaurante tem um mirante com essa vista para a serra, e ali do lado ainda tem uma chocolateria artesanal e uma lojinha de salames, queijos e linguiças, que é dentro de um vagão de trem. O drink que eu tomei do Fusca é de a framboesa daqui. Olha lá o pé, carregado de framboesa. Agora que a gente descobriu, que legal. Chegamos em um dos pontos que eu acho que é o mais famoso aqui de Cunha. E, gente, vale todo o hype. Vocês estão vendo um pouquinho da vista aqui atrás de mim. Agora o tempo já fechou um pouco, mas a hora que a gente chegou, tava sol e a gente fez algumas imagens lindas. Gente, que lugar bonito. Esse aqui é o Lavandário. E ele é tão famoso porque ele fica num lugar bem alto, então a gente tem uma vista muito bonita da serra, das montanhas lá embaixo. E além de tudo, é uma plantação de lavanda que é super legal, é super curioso. A gente consegue andar aqui pelo meio, aqui onde eu tô andando, tem lavanda dos dois lados. E eles têm também uma loja onde eles vendem produtos de lavanda, sabonete, óleos essenciais. E tem até sorvete de lavanda. A gente vai experimentar agora, eu vou contar pra vocês se é bom ou se não é tudo isso. Olha que lindo esse sorvete. Ele vem 5 mini bolas pra gente experimentar vários sabores diferentes, ó. Então a gente pegou todos os mais diferentes pra experimentar e ver como é. Esse roxo é de lavanda, aí tem, eu já não sei mais qual que é qual, mas tem de verbena, é esse verdinho que parece que é uma planta meio cítrica. Tem de manjericão, alecrim e de pimenta rosa. Vamos ver. Eu vou começar pelo de lavanda, que acho que é o mais famoso, né? Nossa, é diferente. É bom? Gente, é gostoso. Eu gostei. Eu gostei mesmo. Tem, assim, é estranho, porque tem um pouco do gosto que a gente tá acostumado de sabonete de lavanda, assim, do cheiro, mas não, ao mesmo tempo não é um gosto de sabonete. Nossa, eu gostei bastante. Experimenta ali. É uma sensação estranha, parece que eu tô comendo sabonete. Mas é bom? Ou você não gostou tanto? Bom, mas não é meu preferido. Ai, eu amei. Eu amei real. Agora vamos ver os outros. Ai, suja a mão. Pimenta rosa. Nossa, gostoso. Nossa, dá um bug na cabeça. Esse aqui, porque a gente tá acostumado a pimenta rosa em outras coisas, né? É muito gostoso. Verbena, eu nunca tinha experimentado. Esse já é um gosto mais de sabonete. Esse eu achei gosto de sabonete. Sério? O de lavanda eu não achei, É o mas que ele esse... falou que parece erva cidreira? Parece erva cidreira, mas é gostoso.
Gostei. Eu gostei de todos. Esse é de... esse é o que ele falou que é com flor de sal, então ele é mais salgadinho, manjericão. Ele é bem salgadinho. Muito diferente. Cara, eu sou suspeita, eu amo sorvete, eu tô amando todos, de verdade. Não tô falando porque é pra divulgar, não, eu gostei mesmo. Não sei se você vai gostar, Li. E esse aqui é de alecrim. Gostoso. Vem um gostinho de alecrim no fundo. Você gostou Eu gostei de todos. Resumindo, vale a pena experimentar. Não sei se todo mundo vai gostar, porque é um sabor realmente diferente, mas interessante. achei muito interessante, muito curioso. A entrada no lavandário custa R$20 por pessoa e 10 para idosos e crianças até 12 anos. Os ingressos são vendidos lá na portaria mesmo. Nossa dica é que você vá no fim da tarde para pegar o pôr do sol. Se o tempo estiver limpo, a vista de lá é espetacular. E se você está gostando dessas dicas, eu queria te convidar para se inscrever aqui no nosso canal, porque aqui a gente compartilha muitas dicas sobre o Vale do Paraíba, que é o interior de São Paulo, muitas cidades que às vezes são um pouco desconhecidas, mas tem muita coisa legal para fazer, e também de outras cidades, outros destinos pelo Brasil e pelo mundo, então eu acho que você vai gostar se você curte viajar. Outro ponto para ver lavandas em Cunha é o Contemplário, um lugar bem bonito também e tranquilo. Você pode caminhar pelas trilhas em meio às plantações de lavanda, capim-limão, alecrim e outras ervas. Também é permitido fazer piqueniques nas mesinhas e decks espalhados por todo o espaço. Por lá também tem uma lojinha vendendo óleos essenciais e outros produtos feitos com as ervas plantadas lá mesmo. O centro de Cunha é bem charmoso e vale uma passada durante sua viagem. O mercado municipal fica em um prédio histórico de 1913 e vende muitos produtos locais super tradicionais, como doce de pinhão, compotas, doce de leite, cachaças, cervejas e etc. Ali do lado, na praça central da cidade, fica a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, construída em 1731. Ela é super conservada por fora e muito bonita por dentro também. Depois desse passeio rápido pelo centro, não deixe de parar no Il Pumo para almoçar. Restaurante italiano delicioso. O chefe e dono do restaurante veio da Puglia, então as receitas são bem fiéis às originais. A gente pediu de entrada uma burrata caprese deliciosa e de prato principal uma massa com polpetas ao molho sugo, que é a receita original da avó do chefe e estava muito saboroso. E um pappardelle del trullo, com shiitake, shimeji e linguiça artesanal. Uma delícia também. E de sobremesa não dava para não experimentar a receita tradicional do tiramisu. Acho que não preciso nem dizer o quanto estava bom, né? Nossa, muito bom. Nossa, Melhor da vida. foi o melhor que eu já comi. Uma vez que você está no Il Pumo, não deixe de visitar também a Galeria Floresta, que fica bem embaixo do restaurante. Essa é uma galeria de arte onde eles fazem uma curadoria de produtos brasileiros, sustentáveis e a maioria de artistas locais. Tem muita coisa linda e peças super diferentes das que a gente já viu em outros lugares. Eu fiquei apaixonada por essa cerâmica bordada com linha do artista Thiago Castro Gomes. Olha só! Essa é a peça de 2008. Que legal! É decoração e instrumento musical ao mesmo tempo. Isso, aquelas ali de cima são vasos, esculturas e instrumentos musicais. Eles fazem um tour explicando como é feita cada peça, quem é e de onde é o artista. Então é bem legal que a gente aprende bastante também.
E já que o assunto é arte, Cunha é a capital nacional da cerâmica de alta temperatura. E tem vários ateliês abertos à visitação por lá. Tem até uma rua chamada Rua dos Ateliês, onde você encontra vários deles. Nós decidimos visitar esse, chamado Ateliê Suenaga e Jardineiro, que é um dos mais famosos e tradicionais da cidade. Lá você pode, além de ver e comprar as peças, conhecer mais sobre essa técnica chamada Noborigama, que são fornos a lenha de origem japonesa que atingem 1400 graus e levam dias para ficar prontos. As queimas acontecem poucas vezes ao ano e são eventos abertos ao público chamados Abertura de Fornada. Agora em 2026 teve um no dia 7 de fevereiro e eles já têm outros 4 agendados. Quem quiser conhecer o trabalho de outros artistas, vale dar uma passada na Casa do Artesão, que fica no centro da cidade. As peças lá têm valores bem mais acessíveis e você encontra também outros tipos de artesanato que podem ser boas opções para levar de lembrança para casa. Bom, sobre a melhor época para vir para Cunha, eu diria que dá para vir o ano inteiro, não tem uma estação específica, mas se você vier no verão, tende a ter dias mais quentes, então você consegue aproveitar melhor as cachoeiras, por exemplo, e as noites são bem fresquinhas, assim, mesmo no verão, como aqui por ser serra, são bem fresquinhas, você consegue dormir tranquilo também, não precisa nem de ar-condicionado, é bem tranquilo mesmo. Mas em contrapartida, também é uma época que chove bastante, e aí pode impossibilitar algumas atrações ou ficar um pouco mais difícil o acesso, porque muitas atrações a estrada é de terra, então pode ter muito barro e tal, então fica um pouquinho mais complicado. No inverno, é bem frio, faz bastante frio por aqui mesmo, mas em contrapartida os dias tendem a ser mais abertos, mais ensolarados, então uma época boa se você quiser fazer a trilha, por exemplo, para subir a Pedra da Macela e ver o sol nascer lá de cima, ou se quiser pegar um pôr do sol mais bonito, é mais garantido de você ter chance de céu aberto. Mas eu diria que a melhor época para ter um clima mais ameno e uma chance de tempo melhor seria entre o outono ou a primavera. E em um fim de semana você provavelmente consegue fazer quase tudo do que a gente mostrou aqui no vídeo, mas algumas coisas vão ficar de fora. Então se você quiser esse roteiro completo, o ideal é um fim de semana prolongado, assim, de sexta a domingo, aí você consegue fazer tudo, cobrir tudo, curtir com calma também, sem muita correria. E como a gente sabe que muitos de vocês gostam de um roteiro completo, de saber o que fazer dia a dia, a gente vai deixar uma sugestão. Aí é só você copiar esse roteiro e fazer quando você vier aqui que vai dar certinho. Dia 1. Se programe para chegar um pouco antes do almoço e ir direto para o Canto das Cachoeiras, que é um combo ótimo de passeio gostoso na natureza, mais comidinhas deliciosas. De lá, você já pode ir para o chalé fazer o seu check-in e deixar as malas, e depois seguir para o Contemplário. No fim da tarde, vai tomar um café no Moara Café e já aproveita para fazer umas comprinhas na loja Cisal. À noite, vale levar algo para cozinhar no chalé ou escolher algum restaurante no centro da cidade. Dia 2. Acorde cedo e com muita disposição para subir a Pedra da Macela. Na volta, vai descansar e recarregar as energias em um almoço na cervejaria Caminho do Ouro. De lá, vale dar uma passadinha para conhecer o Sempre Olivas e depois já vai para o Lavandário passear, experimentar os sorvetes e ver o pôr do sol. À noite, aproveita para descansar e curtir o chalé com uma fogueira ou um churrasquinho. Dia 3. Tome seu café da manhã fazendo um piquenique para curtir o espaço do chalé e depois siga para a Cachoeira do Pimenta. De lá, vá para o centro da cidade conhecer o mercado municipal, a praça e a igreja matriz e depois vai almoçar no restaurante italiano Il Pumo. Não deixe de conhecer também a Galeria Floresta e antes de ir embora, dê uma passada na Casa do Artesão e depois no Ateliê Suenaga e Jardineiro.